Olá pessoal, hoje vamos resolver mais um problema do The Huxley, certo? Dessa vez o nome do problema é menor velocidade final de 3 carros, tá? Então esse é um problema que envolve conhecimento de laços e também envolve conhecimentos de funções, certo? Então a gente vai abordar um pouco funções nesse caso aqui, focar mais nisso daí, porque a gente assume que vocês já entenderam um pouco mais sobre laços, tá? Vamos lá. Então, primeiramente, vamos ver aqui, em relação ao problema, vamos ler o problema para entender o que é que ele pede que você resolva, né? Então, esse problema, ele pede para você escrever uma função, certo? Chamada velkmh, ou seja, velocidade em km por hora, que calcule a velocidade final em km por hora de um automóvel a partir dos valores da velocidade inicial V0. Então ele dá a velocidade inicial, que é fornecida em metros por segundo, dá também a aceleração, né, em metros por segundo ao quadrado, e o tempo de percurso em segundos. Tá? Esses três valores são passados para você através de parâmetros da função velkmh. Tá? Então, o seu programa deve fazer o quê? Deve fazer uso dessa função para comparar o valor da velocidade final de três automóveis e exibir o menor dos três valores como resultado. Então, o resultado da execução do seu programa é calcular a velocidade final de três carros, três automóveis, com base nos dados de entrada, e como resultado vai imprimir a velocidade final, a menor velocidade final dentre esses três carros, certo? Então, o seu programa deve fazer uso dessa função, velkmh, certo? E para facilitar a vida de vocês aí, quem faltou às aulas de física, né, ou está esquecido, então, para você calcular a velocidade final, né, a partir da velocidade inicial de uma aceleração constante e de um tempo, você usa essa fórmula. V é igual a V0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, certo? Essa fórmula permite lhe obter a velocidade final a partir desses três valores. E uma outra, né, que é uma fórmula de conversão, que é, dado que você tem uma velocidade em metros por segundo, se você multiplicar essa velocidade por 3,6, você vai obter essa mesma velocidade em km por hora. Tá? Como o problema pede que você forneça a menor velocidade em km por hora, então você vai precisar usar essa fórmula aí para converter. Então, o formato de entrada, né, ele pede que o programa receberá o V0, a aceleração e o tempo para cada um, nesta ordem, para cada um dos três automóveis. Ou seja, se são três dados, né, três informações aqui para cada um dos automóveis, então vão ser 9 linhas que o seu programa vai ler. Tá? E como saída, você vai ter apenas a velocidade em km por hora que foi calculada para o menor automóvel. Então você calcula as três e vai ter que decidir entre as três qual é a menor, certo? Bom, então vamos... Aqui você tem um exemplo de entrada, como eu já falei, né? E aqui eu tenho um exemplo de saída, certo? Então vamos lá. Vou começar aqui a escrever o código, tá? Vejam bem. Então ele disse que eu tenho que ter uma função chamada velkmh. Essa função recebe três parâmetros. Então, para definir uma função, eu uso que palavra reservada aí do Python? A palavra def, onde eu forneço o nome da função, que eu vou utilizar esse nome para identificar a função, e eu vou usar três parâmetros, V0, a aceleração e o tempo. Então são os três valores que vão ser passados para essa função, e a função deve fornecer um resultado. Então, o que a função faz? O problema já diz. Ela deve receber V0, A e T, usar aquela fórmula. Qual é a fórmula? V é igual a V0 vezes mais aceleração vezes o tempo. Essa é a fórmula. E é assim que você vai expressar em Python, né? Matematicamente seria aqui um x, né? Certo? Mas a gente já sabe que para expressar multiplicação em Python você usa o asterisco. Então, dessa forma aqui, se eu receber o V0, o A e o T, eu já calculo o V em metros por segundo, que é a velocidade final. Mas o problema pede que a minha função retorne em quilômetros por hora.
né? O próprio nome já diz, velocidade kmh. Como é que eu faço para converter? Lembra da fórmula? Velocidade em quilômetros, né, por hora, certo? Eu posso botar aqui, velocidade em quilômetros por hora. Na verdade, sim, velocidade aqui em metros por segundo, né? Então, a velocidade em quilômetros por hora seria a velocidade 3,6 multiplicado por velocidade em metros por segundo, certo? Ok? Então, isso aqui seria como você calcula a velocidade em quilômetros por hora. Beleza. Então, agora o que está faltando? Retornar, porque a função ela deve retornar o valor que foi calculado nela, tá? Então, retorno VKMH, certo? Então, já criei minha função, certo? Posso já utilizar a função no meu programa, certo? Mas o que é que o programa pede? O programa pede que eu leia os dados de 3 automóveis, calcule e descubra calcule a velocidade final e descubra qual delas é menor. Então, se eu tenho que fazer 3 vezes, o mais natural é que eu faça usando um laço. Então, como eu já sei exatamente quantas são, o laço mais apropriado seria o laço for. Tá? Então, para ir em range, para quem não lembra, em range vai gerar uma lista com 3 valores, certo? Então é apenas para gerar um contador, né, que vai ser atribuído aí, tá? Então i vai receber 3 vezes, 3 valores, no caso 0, 1 e 2, e quando for a terceira vez, eu já vou ter lido todos os dados e vou ter condições de fazer a avaliação de quem é o menor, tá? Mas tem várias formas de fazer isso. Vamos escolher um aqui. Veja bem, então eu vou precisar ler 3 valores. Então eu faço a leitura do V0, certo? Usando input. Lembrando que o V0 vai ser um float, né? Vou ler também a aceleração, que também vai ser um float. E, por fim, vou ler o tempo, que também vai ser, pode ser um float ou inteiro, mas vou ler aqui como float, que já que vai ser calculado na fórmula, tanto faz nesse caso, certo? Então eu li os 3 valores. Então agora, o que é que eu faço? O que é que eu obtenho? Eu quero obter a velocidade. E aí? Chama função, não tem função, não define função para isso. Então a velocidade, que eu vou chamar de V, que é a velocidade final dos automóveis, né, vai ser igual a velocidade kmh. Estou chamando a função, só que a função precisa de 3 parâmetros. Então eu vou passar V0, o A e o T. Lembrando que aqui poderia ser minúsculo, sem problema, até para diferenciar, né? E não necessariamente esses valores aqui, esses parâmetros, têm que ser exatamente iguais a esse daqui, certo? Porque os nomes dos parâmetros dentro da função, eles são usados internamente apenas, não tem nenhum vínculo com as variáveis ou valores que são passados no momento da chamada. Tá? A gente costuma usar nomes muito parecidos para fazer associação, mas não é obrigatório. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho V. Mas o problema pede que eu descubra quem é o menor valor, né? A menor velocidade. Como é que eu faço isso? Tem várias formas que a gente já viu em outros problemas. Aqui eu vou adotar a seguinte. Quando for o primeiro valor lido, eu vou considerar ele como sendo menor, certo? Então, menor V é igual a nono, tá? Então vamos lá. Se o i for igual a zero, isso é uma forma, certo, de descobrir. Porque na primeira iteração eu estou lendo o primeiro automóvel, os dados do primeiro automóvel, por conseguinte eu vou ter a menor velocidade. Então a menor velocidade vai ser igual ao v. Agora, se não for i igual a zero, então eu já li pelo menos um valor. Então tenho que comparar o menor valor com o novo valor que foi calculado pela função. Para isso, eu vou aqui no else para testar se
o novo V calculado é menor do que o menor V que eu já tive nas leituras anteriores, tá? Se isso ocorrer, então o que eu faço? Eu vou pegar menor V e atribuir V, certo? Beleza. Aí, no final desse laço aqui, eu vou ter como resultado, em menor V, o valor da menor velocidade dos 3 automóveis. E bastaria, né? Aí eu vou ter que imprimir. Lembrando que ele pede com uma casa decimal. Então vou formatar aqui o menor V com uma casa decimal, tá? Então vou aqui executar o código para a gente, né, verificar se está batendo com o esperado, certo? Então está aqui, realmente a entrada lá era 0, a menor, né, que é justamente esse aqui, esse último, porque se começa uma velocidade 0 e tem aceleração 0, ele não vai sair do lugar. Então, né, o resultado está aqui. Mas se eu mudasse aqui, se eu botasse a aceleração, sei lá, 2.0, ao executar, ele já daria um valor diferente, que é 21.2. Aí eu tenho que descobrir qual desses aqui, né, é o que tem 21.2. Provavelmente é esse mesmo aqui, tá? Não, não é esse não, é outro, tá? Mas aí vamos executar, vamos enviar a resposta para ver se está correto, tá? Então, problema resolvido com sucesso. Ok. Tá aqui, passou nos testes e tá ok. Certo? Então essa foi uma abordagem que eu usei, usando o i igual a 0, né, testando essa condição. Mas eu também poderia fazer outro teste, que é verificando se o menor valor ainda é none. Ou seja, se o valor inicial que eu dei permanece lá. Se for, então eu altero esse menor valor, que significa que não é nenhum, para conter a velocidade calculada. Tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Se tiverem alguma dúvida aí, né, façam perguntas nos comentários, ok? Então valeu, até a próxima, pessoal.